Olá! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de reparo eletrônico que é, assim, o último recurso mesmo. É sobre como trazer um aparelho de volta do que parecia ser o fim definitivo dele, indo lá no coração do hardware. Então o problema começa de um jeito bem simples, mas que frustra qualquer um. O aparelho liga, sabe? Você escuta as ventoinhas girando, ele recebe energia, mas a tela... nada. Continua completamente preta. É aquele silêncio digital que já denuncia. O problema aqui é sério. E aí vem a grande pergunta, né? Quando todas aquelas soluções mais fáceis já falharam, será que já era? O aparelho se tornou um peso de papel para sempre? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Vamos começar entendendo o problema. A gente pode chamar isso de um beco sem saída digital. Aquele ponto em que as soluções padrão, as mais óbvias, simplesmente não adiantam mais. E olha, o técnico tentou de tudo no começo. Aqueles procedimentos padrão, sabe? Resetar segurando botões, desligar e ligar a tomada, tudo aquilo que normalmente resolve uma falha ou outra. E o resultado? Nenhum. Absolutamente nada mudou. Ficou bem claro que o buraco era bem mais embaixo. Depois de investigar, todos os sinais começaram a apontar para um único culpado, a BIOS. Aquele software fundamental do aparelho estava corrompido. E é bem aqui que a batalha de verdade começa. Agora, vamos ao diagnóstico. Para a gente entender por que isso é tão grave, a gente precisa primeiro entender o que é a BIOS. Pensa nela como se fosse o motor de partida do aparelho. A melhor comparação para BIOS é a ignição de um carro. Pensa só, o carro pode ter um motor incrível, o tanque pode estar cheio, mas se a ignição falha, o carro não liga. Simples assim, ele não sai do lugar. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Com esse diagnóstico em mãos, o caminho a seguir é um só, e ele é bem arriscado. As soluções via software acabaram. A única opção que resta é uma intervenção física, uma cirurgia direto no coração do aparelho. E isso nos leva ao procedimento em si, uma verdadeira cirurgia digital. É um processo que mistura a precisão da solda com a edição de código em um nível super baixo. Esse aqui é o mapa do tesouro, o roteiro do reparo. Desde remover fisicamente o chip até reconstruir o conteúdo dele digitalmente, cada passo é crucial. Não tem a menor margem para erro. É um trabalho, assim, de artesão. E aqui a gente topa com o maior obstáculo técnico de todos. O arquivo oficial, aquele baixado direto do site do fabricante, não é compatível. Ele é maior, tem uma estrutura diferente. Por quê? Porque ele vem com um monte de informações extras para o processo de atualização. Então não dá para simplesmente cravar ele no chip. Não ia funcionar de jeito nenhum. Nas palavras do próprio técnico que fez o reparo, o arquivo oficial tem um cabeçalho e um final a mais. Basicamente, são instruções para o programa atualizador. Esses dados extras precisam ser completamente removidos para que o arquivo fique idêntico ao original do aparelho. Então, a missão se torna essa cirurgia digital. É preciso entrar no código binário do arquivo novo e, com muito cuidado, cortar fora o que está sobrando no começo e no fim. O objetivo é recriar a estrutura original com perfeição. E aqui está o resultado. Depois dessa edição super cuidadosa, o arquivo reparado ficou com o tamanho e a estrutura iguaizinhos ao original. A diferença é que agora os dados dentro dele estão limpos e funcionando. A cirurgia foi um sucesso total. Bom, com o software corrigido, chegou a hora de reconectar o cérebro do dispositivo de volta no lugar, de volta ao hardware. Essa é uma etapa muito delicada. O chip, que agora carrega o código da vida do aparelho, é posicionado de volta na placa-mãe e soldado ali. Qualquer errinho aqui pode jogar todo o trabalho feito até agora no lixo. E agora, o momento da verdade. A cirurgia, tanto a digital quanto a física, terminou. Só resta uma coisa a fazer: o teste final. Depois de tanto trabalho minucioso, de tanta atenção, essa é a única pergunta que realmente importa. Será que vai funcionar? E aí está. O logotipo do Steam Deck aparece na tela. O aparelho, que antes era só um peso de papel caríssimo, volta à vida. É um momento de alívio e satisfação gigantescos. Ah, um detalhe importante. É normal que a primeira inicialização seja bem mais lenta. E isso é esperado, tá? Como a BIOS é completamente nova, ela tá ali reconfigurando e checando todo o hardware pela primeira vez. No fim das contas, o resultado é este: um dispositivo salvo de virar lixo eletrônico. E tudo isso graças a um conhecimento técnico super aprofundado e a uma paciência de Jó. Então, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? É que a linha entre o quebrado para sempre e o reparável muitas vezes é só uma questão de habilidade e de não desistir. O que parece ser
O fim do caminho pode ser só um desafio esperando a solução certa. E isso nos deixa com uma reflexão para levar. Essa história não é só sobre um aparelho. Ela levanta uma questão muito maior sobre o valor do reparo na nossa cultura de joga fora e compra novo. Quantos outros aparelhos por aí poderiam ser salvos? A resposta provavelmente nos surpreenderia.